Irashaimase! Hajimarimasu, minasan konnichiwa, bem-vindos a mais um Otaku no Kisaten. Eu sou Yang Yu e tadinho do Zack. Não apareceu quase nada o menino. Olha, já tá melhor que no jogo original, queria dizer. E pessoal, aqui é o Sou-sama e eu queria dizer que não esperem promessas. Olá, aqui é o Daisuke e eu quero dizer que o Sephiroth sempre esteve certo e eu acho que ele matou foi há pouco. Bolsonaro é você. É isso aí, gente. Vamos falar do Final Fantasy VII Rebirth. Nós temos aqui Sou-sama, que jogou ambos, né? Uhum. Eu também joguei ambos, só que eu não lembro nada do original. Então, como o Sou-sama tá com tudo fresquinho e o Daisuke acabou de zerar o original... Ele tá né, mais Daisuke? fresco que eu. Ai, mas isso sempre. Então a gente vai sentar aqui e debater um pouco sobre esse jogo e pedir pro Sou-sama me explicar, porque eu não entendi Gente, nada olha, no final do jogo. Eu vou precisar aqui de uns narcóticos pra conseguir explicar o final do jogo. E só um aviso, a Umeko-san não está aqui, apesar de ela ser uma grande fã de Final Fantasy, porque ela não... Olha, shame on you! Não terminou o Final Fantasy VII Rebirth e ela não queria participar pra não pegar spoiler. É verdade, né? Mas o Meiko está muito ocupado, a gente perdoa ela. Jogando Lego. Mas um dos culpados fui eu também, que na hora que saiu o jogo eu não parei de jogar. Então eu não dei esse tempo pra o Umeko-san jogar, né? Tá vendo? Mas é isso, gente. Vamos pro episódio, mas antes, vamos pros recados. Então vamos para os recados, mas antes disso, galera, a gente ficou um tempo aí longe do podcast, porque a gente acabou perdendo a nossa gatinha, então a gente decidiu dar um tempo de luto, né, que foi uma perda muito grande pra gente, pra mim e pro Meiko, e pros meninos também, que eles chegaram a conhecer a nossa gatinha. Eu tenho uma cicatriz no meu rosto, jamais vou esquecer. Verdade. E agora a gente tá voltando de pouquinho a pouquinho, até a gente pegar o ritmo que a gente tava antes do podcast. Então, galera, mil desculpas pelo o pequeno segundo hiato que a gente acabou fazendo esse ano. Mas voltamos e, se você é novo no Otaku no Kisaten, não deixe de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e nos nossos episódios lá no YouTube. Verdade, né? Quem não gosta de baixar podcast, né? Porque eu acho mais fácil pegar podcast, mas tem YouTube, né? E quando a gente tá regular, os nossos episódios saem às segundas-feiras em quase todos os agregadores de podcast. Sigam a gente e fiquem de olho quando sair nas notificações quando sair novos episódios. E também avaliem o nosso podcast na plataforma que você está escutando, se possível, né, com 5 estrelas. E responda as enquetes do Spotify. A gente elabora perguntas para vocês participarem. E vocês que estão aí que não gostam das outras redes sociais, só gostam do Discord, porque eu sei que tem gente que é assim. Nós também temos um canal do Discord, que é a comunidade Otakissa. Otakissa é OTAKISSA. Tem gente que bota foto de bichinho, tem gente que bota news, tem gente que bota desenho, então vão lá, fala oi pra gente, que pelo menos a gente olha. E se você é uma pessoa, né, mais idosa, igual eu, e prefere mandar um e-mail, uma carta, Fax. vocês podem, um fax, né? Vocês podem mandar para nosso e-mail, otakissa@gmail.com. Pode comentar o episódio, pode mandar um caos, uma história, né? Qualquer coisa você pode compartilhar com a gente, tá, gente? Então é isso. Eu olho os e-mails, né? Porque eu já tô mais idoso, eu não sei usar o Discord. E a gente tá muito triste que ninguém mandou cartinha de Dia dos Namorados. Otaku.
É verdade. Otaku. Porque o É taco só não o tem otaku namorado. solteiro que escuta a gente, né? Cadê os otaku, Pois né? é, que cadê estão os otaku? namorando pra contar as histórias de amor? Só otaku Ou os solteiro? otaku na friend zone. Mandem suas caixinhas de amor, ou até os amores feios. Mas não se esqueça que também o Otaku no Kisatei faz parte da comunidade da podosfera nipo brasileira, né? Esta semana que estamos gravando esse episódio, a Umeko participou lá do MIP, que é o quê? Feira de micro e pequenas empresas aqui do Japão. E o lançamento de catálogo de artesãos do Japão. Oficializado pelo consulado. E a Umeko recebeu aí o seu certificado através das mãos do cônsul, né? Representante do consulado do Brasil aqui em Hamamatsu. Esse homem tava ocupado hoje, hein? Caramba, ele tirou foto com 50 pessoas 2 vezes seguidas. Com as mesmas 50 pessoas. Mas é esse que é o trabalho de cônsul. O cônsul é modelo em evento, porque todo mundo quer tirar foto com ele. Nossa senhora, essa mulher vinha de longe gritando: Cônsul, tira foto comigo! Eu falei, tadinho do homem, ele só tá querendo tomar um cafezinho ali no canto. O E pessoal também, né, lá no evento encontramos o pai da podosfera brasileira, Carlinhos Viraronga, lá do Nabecast, e dos Diálogos Mochiori, foi lá, tava trabalhando, bichinho, como sempre, como influência agora está virando um influencer famoso, o Sensei Carlinhos. Ninguém consegue mais falar com ele direito. Mas, além disso, nós temos aí os outros podcasts da comunidade. Só entrar lá no perfil do Instagram, PodNipoBR, com D mudo, tá, gente? Que vocês vão encontrar aí todos os podcasts brasileiros aqui no Japão. Então é isso, recados dados. Mil desculpas novamente. Então vamos para o episódio. Então sentem-se, que já iremos trazer o seu pedido. Final Fantasy VII Rebirth, que saiu num dia meio peculiar, né, gente? Saiu no dia 29 de fevereiro. Oh. Se fosse um ano bissexto, não teria saído, então. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Como que eu posso... Já comecei, gente. Você falar de Final Fantasy VII comigo é abrir a caixa de Pandora. Eu acho que tem uma razão filosófica de sair no dia 29 de fevereiro. Fiquei pensando sobre isso. Mas aí vai criar aquele problema dos aniversariantes nesse dia, que como a gente vai calcular? Calcula no dia de 28 ou a pessoa só faz aniversário de 4 em 4 anos? Eu acho que é porque é uma data que ela existe e ela não existe ao mesmo tempo. Olha só. Viu só? E eu não estou aqui, não usei nenhum narcótico, tá, gente? Estou completamente limpo. Mas pensa aí na filosofia algo faz sentido. Na filosofia da data. É um dia que ele só existe pra cobrir uma falha no nosso modelo de calendário. Ele não existe, o dia 29 não existe. Mas doida. Além disso, nós temos o time original do remake, né? Junto com o Tetsuya Nomura, a gente tem o Naoki Hamaguchi como diretor principal. Teve algum staff novo que entrou no time? Acho que não, né? E, claro, é produzido pelo Yoshinori Kitase, que eu acho que ele tá desde o 10 trabalhando aí como produtor de Final Fantasy. Ele já tá há mais tempo na série, né? Mas aí ele se tornou o principal, acredito eu, que na época do PlayStation 2. Se estivermos errados, nos corrijam, não tem problema, né? Além disso, temos aí o trilha sonora do maravilhoso Nobuo Uematsu, e eu queria salientar que o Nobuo Uematsu já anunciou que ele não vai mais trabalhar. Ei, e o terceiro jogo? Calma, vou chegar lá. Ele meio que já, né, anunciou que não vai mais pegar novos projetos, que ele vai se aposentar, né, e que ele não tem mais idade e saúde física
para, né, manter o ritmo de trabalho necessário para estar num projeto, né, grande como é um Final Fantasy, sabe? E a questão E logo é esse, que são 3 jogos gigantes. Exatamente. Apesar disso, ele estará presente ainda no próximo jogo. Eu não sei se todas as trilhas, né, vão ser dele, mas ele prometeu ter participações no terceiro jogo. Então teremos ainda, né, Nobuo Uematsu, né, no terceiro jogo. Podemos esperar uma trilha sonora boa, digna de um gênio tal qual ele é. Então vamos explicar qual é a história do Rebirth aí, a gente terminando aí o remake, saindo de Midgar. Uhum. A gente descobre aí quantos mapas? 5? 5 mapas? Acredito que sim, 5 mapas, né? E 5 mapas novos. é importante a gente lembrar um pouquinho aonde acabou o remake, né? Em que circunstâncias acabou Ou seja, daqui pra frente é só spoiler. o remake. Gente, não tem como evitar spoiler, se não ia ser 10 episódios só dizendo, né, equipe técnica, e que eu sofri jogando no bom sentido, né, como fã. Tentarei ser sucinto, tá, gente? Eu sou meio complicado quando se trata de coisas que eu gosto. Ele conta a história do Cloud, que é um mercenário, e aí tá trabalhando pros ecoterroristas chamado Avalanche. Diferente dos ecoterroristas que a gente conhece no nosso mundo real, que eles vão pro museu jogar tinta na Mona Lisa, os ecoterroristas do Final Fantasy são de fato terroristas, tá? Eles usam violência. Eles explodem usina. Exatamente. Por que eles explodem usinas, né, de energia? Porque essas usinas, elas utilizam o que eles chamam de Mako, né, que seria uma fonte de energia que existe na Terra, só que esse Mako, ele nada mais é do que a força vital da Terra. Ou seja, ficar usando isso como fonte de energia, eventualmente vai levar para a destruição da Terra. Então, por conta disso, eles querem destruir a empresa que explora o Mako, que seria essa fonte de energia aí da chamada, né, que seria o Life Stream, que é a Shinra. Eles exploram e tal, e eles meio que como o Final Fantasy VII, ele se passa num universo meio cyberpunk, a Shinra, ela é uma corporação, mas que ela tem aí poder de governo, né? Uhum. Ela manda na porra toda, inclusive ela faz guerra, tal qual uma corporação no universo cyberpunk. Então a história começa basicamente isso. O Cloud, num trabalho como mercenário para destruir uma usina de energia. E aí, de início, você pode pensar que a história ela vai ficar fechada nisso. Eu achava, até eu jogar o jogo, eu achava que a história ia ser você indo atrás de cada usina e destruindo cada uma delas. Por quê? Porque no início do jogo, a Shinra, ela meio que aparece como a antagonista. Mas é engraçado porque, né, ela não é a antagonista. Ela pode ser vista, né, como uma opositora, mas o antagonista principal da série é o icônico vilão, que até quem não conhece Final Fantasy VII sabe quem é, que é o Sephiroth. Explicar o Sephiroth é muito complexo também. Basicamente, ele é... soldado geneticamente modificado. É, um soldado geneticamente modificado, só que ele foi geneticamente modificado com células de uma existência alienígena. No universo de Final Fantasy VII, a Terra era como se fosse um grande ser vivo. Então, essa existência alienígena, ela é uma contaminação para a Terra. Então, num futuro muito distante, um povo anciano... Oh, meu Deus, já tô... É o Narcóticos. Mentira, gente. Num futuro muito... No passado! Ele tá perdido no tempo. Eu tô perdido. Num passado muito distante, esse ser alienígena caiu na Terra e os seres, né, os anciões, como eles são chamados, a raça ancestral, né, o povo ancestral, enfrentou essa existência alienígena muito forte e a selou. Muito depois ela foi encontrada pelos humanos e os humanos acreditaram que aquele alienígena era, na verdade, o povo ancestral e eles começaram, né, a Shinra, no caso, a fazer experimentos, né, com aquela existência alienígena, e isso deu origem ao Sephiroth, né? Então o Sephiroth, ele é uma ameaça à Terra. E então, basicamente,
o plot ele se desenvolve aí, desse grupo descobrindo a verdade sobre tudo, né? E indo atrás do Sephiroth para tentar impedir que ele destrua a Terra. Só que um dos plots principais é que o protagonista, ele é... Como ele também sofreu experimentos, porque ele é também um soldado geneticamente modificado, ele sofre alucinações, ele tem distorções de realidade. Então, muitas vezes, você não sabe das coisas que o Cloud está vendo, o que é realidade e o que é ficção. Isso é uma coisa que começa... Assim, no começo da história, você simplesmente está vendo ali, né, as memórias do Cloud e tal, e aí em um determinado momento, um determinado ponto da história, você descobre que as memórias dele não eram tão confiáveis assim, né? Ele é um narrador não confiável. E uma outra coisa legal também, por causa da existência do, vamos dizer, do Soldier, né? Que é um humano que ele é banhado pelo próprio Mako, né? Você encontra no Rebirth o pessoal que era antigos soldados, ou até mesmo pessoas normais que foram banhadas pelo Mako, que eles acabam acabam adquirindo essa doença aí do envenenamento por Mako, né? Exatamente. Porque, vamos lá, o Cloud... ele é dito ser um soldier, né? Um ex-soldier. O que é o soldier? Soldier são soldados que foram, né, expostos à radiação Mako para ter as suas habilidades ampliadas. E uma parte dessas pessoas, elas não sobrevivem primeiro a essa exposição, elas entram em coma. Aqueles, né, que sobrevivem depois de um tempo começam a ter sintomas, né, de ficar meio doido, sabe? De ficar meio afetado, né? Que seria um envenenamento por Mako, né? E o Cloud, inclusive, ele tem essa preocupação de que esse é o futuro dele, porque ele sabe que ele foi modificado por Mako. E quando, na verdade, boa parte disso, né, além do Mako ser realmente uma substância tóxica, existe o fato de que essas pessoas que estão infectadas, elas são manipuladas pelo Sephiroth, né? Então todo mundo que foi exposto a Mako também está suscetível pela manipulação do Sephiroth, porque lembrem, o Sephiroth, ele é meio ET, né, meio alienígena, e ele contaminou a Life Stream, que seria a energia vital da Terra. Nesse momento, se você não jogou Final Fantasy VII, você já se perdeu em tudo que eu falei. Mas para resumir, então, Final Fantasy VII é um grupo que começa como terroristas, ecoterroristas, mas eles viram, né, eles começam a reunir várias pessoas que odeiam o Sephiroth por algum motivo, e eles viram esse grupo para impedir o Sephiroth de destruir a Terra, enquanto o Cloud tenta fazer a terapia dele e entender suas memórias. Exatamente. Se você só jogou o jogo original, ela é mais complicada ainda. É verdade. Né? Porque é muito difícil você... No jogo original, especialmente, tem problemas de localização, tem dificuldades ali na forma como a história é contada, né? A gente sabe que era uma outra geração. E fora que o Final Fantasy VII, ele foi um marco, né, na história da franquia Final Fantasy em geral, porque, digamos, ele foi um upgrade no que significava Final Fantasy, e ele meio que foi um jogo que, de fato, popularizou Final Fantasy no Ocidente. Antes disso, para vocês terem ideia, os jogos de Final Fantasy que foram localizados era tudo feito de uma forma bem cagada, sabe? O Final Fantasy IV é o Final Fantasy II. O Final Fantasy V não foi para o Ocidente. O Final Fantasy VI, ele foi localizado como Final Fantasy III no Ocidente. E do nada a gente tem PlayStation 1, sai um RPG, né, com gráficos 3D, porcos, mas naquela época era o ápice do 3D, né, nas capacidades do PlayStation. Isso revolucionou a série Final Fantasy e até hoje é um dos jogos mais icônicos da série e que trouxe animação em CGI. Vocês têm noção que é animação em CGI em 1997, quando saiu o jogo original? Aquilo era um absurdo, era uma coisa assim louca que o pessoal, meu Deus, tem animação em CGI e o jogo tem 3 CDs. E então por isso que é uma série tão marcante que quando recebeu o remake, o mundo caiu, sabe?
Uma das coisas que me surpreendeu muito na época foi que o Final Fantasy VII foi o primeiro jogo que eu peguei. Na verdade, foi a demo do Final Fantasy VII que eu ganhei quando eu comprei meu PlayStation. E, tipo, eu fiquei louco, porque eu nunca tinha pego um Final Fantasy na vida, né? E já pegar de cara, assim, um Final Fantasy VII, eu fiquei viciado na época. E era umas coisas loucas, porque, como a gente tava falando, que é um ambiente meio que cyberpunk, eu nunca tinha visto nada do gênero. Eu fiquei maravilhado. Então é um jogo assim que eu tenho muito carinho, apesar que eu também gosto muito dos outros Final Fantasy posteriores. Eu acho que até hoje é um dos meus Final Fantasies assim favoritos, né? Eu, pra ser sincero, eu não tenho tanto apreço a muitos dos outros Final Fantasies que saíram depois. O 8, o 9, o 10 tá entre os favoritos. Depois do 10, pra mim, foi só ladeira abaixo. Eu até gosto do 15. Tenho ressalvas com 16, sabe? Mas também curti o jogo. E o 13? O 13, gente, eu não gosto nem de falar. Me dá raiva. Tá? Se você é fã do Final Fantasy 13, sinto muito. Então vamos falar aí da jogabilidade, né? Quando saiu o remake, o pessoal ficou maravilhado, porque ele ia vir como um action RPG, né? Uhum. Foi implementado lá no Final Fantasy XV, que seria mais um action, né, um game do que um RPG, vamos dizer assim, tradicional. Mas uma diferença que eu achei legal do remake pro Rebirth na questão de jogabilidade é a implementação da sinergia, que eles botaram essa jogabilidade na DLC do Final Fantasy Remake, né, do Intergrade, né, que é a DLC que você conhece a Yuffie, mas né? ela é bem diferente. Sim, ela é bem diferente do que essa que a gente tem agora no Rebirth. Mas foi bem legal essa parte aí. Eu acho que a sinergia do DLC da Yuffie na época era muito mais difícil do que a que a gente tem agora no Rebirth. Eu acho que eles deram uma polida legal para deixar o jogo mais dinâmico. Eu acho que não mudou tanto essa parte de jogabilidade na questão de ação. Pelo menos eu achei assim. Eu acho que algumas skills que talvez fossem roubadas no outro, eles deram uma nerfada. Tipo? Por exemplo, tem aquela skill do Cloud que chama Infinity's End. Ele gira, sobe, dá uma porrada no chão. Eu posso estar errado, tá? Mas eu senti que ela demora muito mais nesse Agora, jogo, né? do que ela demorava no remake, sabe? Do ponto que você tem que pensar, você não pode usar ela a qualquer momento, porque como ela demora, o Cloud demora pra girar e pular e carregar, tem grandes chances de falhar, né, o que você fez, porque o inimigo vai se afastar de você, entendeu? Ou porque se você usar ela, por exemplo, no momento que o inimigo tiver staggering, você perde muito tempo do staggering, que era pra você estar usando outras coisas mais rápidas, só carregando essa skill. Eu senti isso com algumas skills do Cloud, da Tifa, né? Por outro lado, eu acho que a Aeris, que é uma personagem muito difícil de se jogar com ela, eles criaram várias skills pra ajudar a batalha da Aeris. Uma das skills que eu gosto de usar com ela é aquela que ela faz o campo pra você jogar magia dupla. Você duplica. A Arcane Ward, né? Essa, inclusive, tinha no remake. Ela tem uma outra que é Chronos alguma coisa, que eu não tô lembrando agora, que quando... Aquela que desacelera, né? Isso, quando o inimigo chega perto de você, né, pra atacar a Aeris, ele dá uma leve desacelerada e você não tem um tempo ali pra tomar alguma, né, atitude, porque a gente sabe que a Aeris, se ela leva porrada, o tempo dela de recuperação é muito longo. Como ela não é uma personagem de action, é muito difícil você se recuperar quando os inimigos estão mirando em você. Então eles criaram vários wards para facilitar a vida da Aeris, né? Não só o de magia dupla, ele tem o que desacelera o tempo do inimigo, ele tem o outro que quando a Aeris está fazendo o cast da magia, ela fica invencível, né? Você tem também a habilidade dela de teleportar para dentro do ward que você soltou no campo, então a gente sabe que o inimigo vem, você às vezes tem que fugir, né? Então agora você tem a opção de fugir, levar o inimigo pra longe, você aperta o triângulo, a Aeris teleporta
pra dentro do Ward e aí você consegue soltar uma magia, fazer alguma coisa. Então eles melhoraram aí a batalha da Ares, mas eu digo que ainda assim a Ares é muito difícil de se jogar, porque tudo isso depende, né, da barra de ATB, e carregar a barra de ATB você tem que atacar. E ela não é a melhor personagem atacando. E é claro que tem estratégias de matérias e tal pra você melhorar a batalha com a Ares, mas ainda assim é bem difícil, mas foi melhorado. Falando já em jogabilidade dos personagens, quando eu joguei o remake, pra mim o meu time principal era o Cloud, a Tifa e o Barret. Eu acho que eu não mudava isso, como o Sousama acabou de falar, a Ares é difícil de jogar no remake, porque ela é muito lenta. Mas no Rebirth, no começo, quando eu tava jogando, eu achava ela horrível de jogar. Mas quando você começa a ganhar algumas habilidades, as armas novas que te dá habilidades que ela precisa para algumas técnicas, a gameplay dela muda completamente pra mim. Agora assim, né? Tem que saber fazer a build da Ares. Inclusive, eu tava vendo na internet umas builds dela que são absurdas de, como que eu posso dizer, covardes, né? Apelona. Apelona, exatamente, sabe? Tem uma build que ela já começa com as ATBs carregadas, e aí você consegue rapidamente soltar um ward e soltar uma magia, e a magia é super apelona. Já entrando já nessa build, uma das builds que eu vi com a Ares é você pegar duas matérias de petrificação, que é a matéria de terremoto. Essa mesmo. Combinar com a matéria de link, né? Que ela cast. Ela vai aplicando a magia em todos os inimigos, né? Ela não acerta só em um, ela vai batendo em todos. E a outra, você pega uma mesma matéria igual, só que você pega aquela matéria de suporte que diminui o tempo do casting. Exatamente. Aí você usando isso... A matéria que inverte MP e HP. Também tem essa também. Pior que ainda tem essa matéria. Essa é porque essa magia do Quake, do level 2, que agora eu não vou lembrar o nome, ela tira muito MP. E aí o pessoal fez tudo isso pra dar all, pra deixar o cast instantâneo, e ainda por cima trocaram o HP pelo MP da Ares. Aí você pensa assim, nossa, uma porrada ela morre. Gente, é impossível. Se tu for ver os vídeos do lutando, o cara já começa a batalha com insta-cast de uma das magias mais poderosas do jogo. Ela só vai tirando 8.000 dos inimigos, ela dá insta-kill em todo mundo ao mesmo tempo. É absurdo isso, absurdo. Essas builds aí, dá pra aplicar em todo mundo, cara. É só você pegar, analisar todas as matérias e sair fazendo as builds que você quiser. Tem uma do Cloud lá, que ele usa aquela matéria de habilidade do inimigo. Maluco do céu. Ah, que é com Discharge e Sonic Boom. Isso, vixe Maria. Eu usava muito essa. Inclusive, desde o início do jogo, meu Cloud era com Enemy Skill. E eu vivia usando Sonic Boom e Discharge. E especialmente com inimigos que têm a fraqueza elétrica, então é impossível o inimigo te atacar, que é o tempo todo ele recebendo weakness. Mas já tirando aí o time principal do remake, que gameplay gostosa que é a Yuffie, maluco. Aí que está, a Yuffie era horrível, ela se tornou a minha favorita. Então, ela era horrível na DLC, e agora a jogabilidade dela no Rebirth, mano do céu, ela pra mim é a mais apelona, porque ela é super forte, ela é super rápida, e tem as habilidades que fizer uma build de matéria foda, não toma hit nenhum. A minha party principal era Cloud, Barret e Yuffie. Pior que a minha era. E o meu healer, vamos lá, pode rir, era o Barret. Sim. Porque o Barret não morre, gente. Ele não difícil dele morrer. Então, se você fizer uma build de healer pra ele, porque ele é um puta tanque, entendeu? Tu pode levar uns... se não for ataque, né? Porque tem alguns chefes que ele tem insta-kill, né? Ainda tem isso, eu colocava ele com um acessório que impedia insta-kill, então ele ficava com 1 de life, e eu conseguia dar heal em todo mundo. Meu Barret era invencível, basicamente isso. Foda-se a Ares, ela que vai curar os outros. A Egg só tá lá pra ficar sentada e ficar ganhando experiência da costa dos outros. Eu quase não usava ela. Mas o Red 13... que agora finalmente a gente vai poder jogar com ele. Ele é outro
personagem assim que eu achei incrível de jogar. Uhum. Ele é muito bom, ele tira muito dano, mas eu confesso que eu tenho dificuldade em usar defesa com ele. Ah, não, o parry dele é difícil. É difícil. Falando em parry, uma outra função que botaram na gameplay foi o parry, né? Porque eu não lembro de ter parry no Rebirth. No remake. Quem tinha era o Cloud, no modo Justiceiro dele. Inclusive, era a estratégia pra você derrotar o Rufus. Inclusive, nesse jogo é uma das batalhas mais difíceis também. É usar o parry, né? No modo Justiceiro do Cloud. Né? É essencial, inclusive. Quando você pega o jeito de usar o parry do Cloud, no modo Justiceiro, você consegue ficar imune ao dano e ainda dar um counter nos inimigos. Já que a gente falando um pouquinho dos personagens e de build e de jogabilidade, vamos falar um pouco do mapa, né? Que agora a gente tem 5 regiões pra visitar. 5 regiões, né? E que é Grasslands, vamos lá, pra eu lembrar de tudo. Grasslands, depois a gente vai para Junon. De Junon a gente vai, eu acho, para Corel. De Corel nós vamos para Gongaga. Aí tem Cosmo Canyon. E ainda tem Nibelheim, né? E se você contar o mar, são 7. E o templo. E se você contar o templo... E se você contar o Gold Source, 9. Ah, mas Gold Saucer é parte de Corel, né? Corel. Mas não, eu tô assim, contando o Tempo dos Anciões e a Sleeping Forest, né? E a Capital Perdida como uma região, digamos. Você não pode explorar o mapa, né? Mas a gente imagina que no próximo jogo, de repente, aquela região vai se tornar explorável. Mas, assim, de mapa explorável são 6 regiões. Uhum, exatamente, né? E, de fato, no início do jogo, como tem você explora o mapa, vai pro próximo, você pensa, é mundo aberto, mas mundo aberto apenas dentro desses mapas. Quando você libera o avião /barco, você vê que de fato o mundo é aberto. E isso eu achei foda. Uma das coisas que eu odiei, né, nesse jogo foi a Ubisoftização do jogo. Cara, eu odeio fazer coisa de você chegar no mapa, abrir, pegar, chegar na torre, abrir o mapa. Mano, isso aí eu odeio. Se for sair de mission, alguma coisa assim, até vai. Agora, caçar torre pra abrir mapa, pra mim é horrível, cara. Eu odeio isso. Então, eu fiquei pensando sobre isso, porque quando eu joguei o remake, eu não gostava das side quests do remake, sabe? Eu achava elas genéricas. Quando eu joguei esse jogo, aí vamos lá, né? Eu entendo a reclamação de muitas pessoas que é muita side quest, muito minigame envolvido, mas eu, tirando algumas vezes em que a dificuldade do minigame era estressante, e houve vezes em que eu realmente estava estressado para completar os minigames, eu me diverti na maioria do tempo, sabe? Eu realmente gostava de completar o mapa, e eu não me sentia como eu me sentia no remake, que eu tava fazendo a side quest só por completar, sabe? Porque eu sou assim, eu não gosto de dependência. Tirar troféu. Eu achei que eles conseguiram diversificar nos minigames e nas side quests nesse jogo. Além de que o jogo te deixa claro que você não precisa fazer elas. Mas isso não te dá um sentimento de ficar de enjoo, de tanto de tipo, sabe, eu vou ter que ficar fazendo esse toda vez que eu for pra um mapa novo. Até que não, sabe? Quando eu terminei, acho que Goganga? O terceiro? Não, antes de Goganga, era... qual é que é o nome do mapa? Corel? Corel. Quando eu cheguei em Corel, eu falei, não, se tiver mais isso aqui eu não vou conseguir não, porque, nossa, Corel é tem muito, insuportável. acho que é a região com mais... É o maior mapa e com mais sidequest. Eu acho que pra mim o mais problemático foi Goganga, que o mapa era muito o mapa é muito difícil, por causa da floresta. Porque ele tem várias planícies verticais, né, que você tem que procurar certo... Procurar o cogumelo pra você pular, e às vezes tinha que pular pra achar um outro, pra pular pra lá. Então, às vezes, pra você alcançar uma área, você tinha que fazer um trajeto muito longo, né? E complicado de achar. Isso pra mim foi horrível. Eu acho que Goganga e Corel, na parte da praia ali onde você tem que
procurar certos relevos, Uhum. pra mim acho que é ali que começou, nossa, tem que ficar fazendo mapa direto. Mas pra mim, acho que o ponto negativo foi esse. É essa gameplay que chega num certo ponto que fica até maçante de ficar jogando. Uhum. Assim, né? Eu tava pensando que eu gosto de comparar a minha experiência explorando o mapa. Né? De forma geral, eu gosto de explorar mapa. Eu lembro do Final Fantasy XVI, que os mapas são, às vezes, grandes, mas eles não têm absolutamente nada. É um dos pontos fracos do 16 pra mim também. É o outro extremo, sabe? Não tem por que você perder seu tempo explorando o mapa no Final Fantasy XVI. As recompensas, elas são bem meh. E as sidequests eram super chatas. Sim, também não te Né? entregava porra nenhuma. E é engraçado, porque às vezes no Final Fantasy XVI você chegava no mapa que era gigante, quando você fazia a história daquele mapa não tinha nada. Aí mais pra frente liberam a sidequest que você vai entender por que naquele mapa tinha um canto que você perdeu seu tempo chegando naquele canto e quando era o momento da história daquele mapa não tinha nada lá, sabe? E isso pra mim é frustrante. Uma outra coisa que me frustrou muito no 16, que no 7, no Rebirth não foi tanto, é que no 16 o mapa era gigante e tinha pouco inimigo. Na hora que você bota vamos dizer, um jogo pra ser action, né, que é no caso do Final Fantasy 16, tinha pouco inimigo. Você tinha que andar muito até achar E você, o com o próximo. tempo, decorava onde era o local de cada inimigo. Sim, e no 7 não. No 7 o mapa, vamos dizer, é relativamente menor que o do 16 em algumas regiões, só que eu via uma frequência maior de inimigos. Não era tão longe que você precisava caminhar muito ou se locomover por distâncias maiores, e você sempre tinha batalha. Se você quiser farmar, até mesmo só pra ficar lutando mesmo, você tinha locais que você conseguia fazer isso com bastante frequência. E isso, comparado com o 16, foi bem frustrante. O 16. Pois é, eu acho que os mapas no Final Fantasy VII Rebirth eram muito mais ricos e tinham muito mais graça de você explorar só por explorar, sem sidequest, sem nada, só a exploração pra mim já era divertida. Então eu acho que isso é um ponto positivo. Agora, se eu comparar o estilo de... Aí talvez seja coisas da minha memória, né? Porque são épocas diferentes. Mas eu sinto que quando eu explorava os mapas no Final Fantasy XV, eu acho que era mais divertido, o primeiro mapa, né? Por alguma razão, ele te dava um prazer de explorar. O level dos inimigos não era igual em todo o mapa, então tinha um certo desafio envolvido. Tinha as caçadas, né? Tinha dungeons que você só encontrava essas dungeons se você se propusesse a explorar. Porque aquela dungeon não tinha uma quest que eventualmente ia te levar para ela. Então você era obrigado a procurar no mapa e descobrir segredos. Isso era um ponto da exploração que talvez eu senti falta no Final Fantasy VII, porque o Final Fantasy VII, o mapa, para mim era muito rico, tinha muita coisa, mas a exploração dele estava toda marcada e você sabia aonde você tinha que ir, sabe? Ele não tinha muitos segredos a te oferecer. Uma outra coisa que eu fiquei assim, meio frustrado com o jogo é que apareceu dois personagens que eu gosto muito da série, só que a gente não pode jogar. Foi a mesma coisa que aconteceu no Remark. Que é o Vincent e o Cid. Sim. Eu gosto muito do Vincent. Eu também gosto muito dele. E quando ele apareceu, eu falei, nossa, tem que jogar com ele agora. E uma coisa que eu fiquei meio assim é que, tipo... Tá, o Vincent apareceu igual o Red no finalzinho do game, só que pra mim, depois que o Vincent apareceu, tinha muito conteúdo ainda que dava pra inserir ele, entendeu? Inclusive eu fiquei pensando se... Mas eles meio que negaram, mas nunca se sabe, né? Se ia lançar alguma DLC, de repente, pra, né? Focada no Vincent, tal qual foi a Yuffie, né? Explicando o envolvimento dele com o Sephiroth, né? Ou se simplesmente... Eles fizeram a mesma coisa com o Red. A gente precisa ter novidade pro próximo jogo e a introdução, né, de personagens jogáveis é uma novidade. Não vamos entregar todos os personagens jogáveis
antes do terceiro jogo, sabe? Mas eu acho que eles vão fazer mesmo como eles fizeram no remake, sabe? Vão pegar um dos personagens novos que vai sair no próximo jogo e adaptar pra uma DLC. E eu acho que o Vincent é o personagem mais adequado, porque só tem ele agora, Também né? porque Rocket Town, que é a narrativa principal do Cid, ainda não foi introduzida na história. O remake pro Intergrade teve a diferença de quanto tempo? Um ano depois que ele saiu? Eu nem lembro. Talvez tenha sido um ano, porque veio na mesma época da versão do PS5 melhorada, né? Eu acho que provavelmente pode sair aí um futuro DLC com o Vincent. É engraçado que o Vincent ele é um personagem opcional do jogo original. Você consegue zerar o jogo sem pegar o Vincent e sem pegar a Yuffie. Os dois são personagens opcionais. Olha, não lembrava disso. Quando tem CGI, né, eles não estão presentes no jogo original. CGI do final do jogo, inclusive. A cena final do jogo não aparece nem a Yuffie nem o Vincent. Justamente porque eles são opcionais. Claro que depois, com os jogos, né, que saíram depois, o filme, eles meio que se tornaram personagens importantes, né, dentro daquela narrativa. Mas se você for parar pra pensar, no jogo original, como é que você pega o Vincent? Você vai lá, fala com ele no caixão e de repente ele entra na tua party. É uma coisa muito aleatória, sabe? Não tem um desenvolvimento de personagem. Não, tem, porque ele fala que ele também tá querendo se vingar do Sephiroth. E ele meio que se junta a você. Mas é uma coisa abrupta. E você faz uma força pra pegar ele, né? Tem que pegar a chave, né? Que tá no cofre. E aí você tem que perturbar ele, né? Mas no final das contas ele é um personagem opcional e tem cenas específicas que se ele tiver presente no jogo, traz umas coisinhas extras pro roteiro, né? No jogo original. Inclusive tem a revelação do local secreto que é pra revelar o passado dele, né? Que você encontra com a mãe dele. A mãe dele não, é a Lucrécia. A mãe do Sephiroth. É a mãe do Sephiroth. E nesse jogo, eu não sei se eu gostei da forma como eles introduziram o Vincent. Isso eu não lembrava no original, que ele era meio que, tipo, guarda... Ele é um Turks. Isso tá certo, ele é um Turks. Mas eu não lembrava que ele era o guardinha do laboratório que tinha lá em Nibelheim. Aí que está, ele não era um guarda. Pra mim, ele meio que era, tipo, o cara que tava cuidando da segurança. Ele tava simplesmente, né, ele é um Turkish que ele meio que foi morto, entre aspas, pelo Rojo. A Lucrécia, né, ele e a Lucrécia tinham uma relação um pouco complexa, né, pra quem não sabe, a Lucrécia era a amante do Rojo, né, e os dois juntos conceberam Sephiroth. Mas o Vincent gostava dela. Quando aconteceu tudo, que o Rojo meio que acabou matando o Vincent, né? Ela fez vários experimentos nele e por isso que ele meio que se tornou essa pessoa undead. Por conta do que o Rojo fez com ele, por conta do que a Lucrécia fez com ele, entendeu? Só que ele é uma pessoa repleta de arrependimentos, de sofrimento e não sei o que. Então ele meio que ficava lá no caixão dormindo eternamente, sabe? E eu não sei, eu não lembro do original dele ser o guarda que está protegendo o laboratório, tal qual foi colocado na série nova. Eu não lembrava disso, mas pra mim pareceu isso, que o Vincent só tava ali pra fazer a segurança do lugar. Tanto que se ele fosse um bom segurança, ele teria impedido o Sephiroth quando o Sephiroth foi lá, e ficou dormindo no caixão dele, porque ele já estava naquela sala, naquele caixão, quando o Sephiroth ficou doido da cabeça no incidente de Nibelheim. Verdade. Né? Então ele é um péssimo segurança, diga-se de passagem. Não, o pior é que ele falou, dá uma volta aí se você quiser, mas... não me acorda. Aí vai lá e ele dorme de novo. Exatamente. Por incrível que pareça, apesar das mudanças na introdução do Vincent, eu não me incomodei tanto. O Cid me incomodou mais. Porque eu acho que a grande questão do Cid é a narrativa dele que se desenvolve em Rocket Town, que culmina com a entrada dele na party. Então, pra mim, existe um background pro Cid entrar na party, entendeu? E você vai na cidade dele, e tem o programa espacial, né? Não, é isso que eu tava lembrando do Cid. Ele é só um táxi aéreo e que do nada já tá na tua party, sabe? Pois é, então, pra mim, a minha memória do Cid do original é a parte do foguete, entendeu? É a narrativa dele, de entrada dele da party. Eu sinto meio que ele era meio... Até que essa questão do foguete, eu sinto que ele era meio que usado pela Shinra.
E eles mantinham ele meio ali pra fazer as coisas que eles precisavam e deixavam... O foguete era meio que um sonho que eles vendiam pra ele continuar trabalhando pra eles. Era meio que essa impressão que eu tive da história dele no Final Fantasy original. E ele só tava prestando um serviço aéreo, aí de repente o avião, por ter muita gente, quebrou. Não foi uma fuga, que nem no jogo original, né? Que você tá numa fuga da Shinra e acontece tudo mais, e o avião meio que dá defeito e tal, e você só pode andar na água. Essa foi a única adaptação que eu confesso que me irritou um pouquinho. Foi o Cid. E tem um negócio que ele fala da mãe do Cloud, não é? Ele fala da mãe da Ares. Mãe da Ares. E pra ser sincera, não lembro se no jogo original existe qualquer menção do Cid ter conhecido a mãe da Ares, né? Não sei, de repente, se isso foi uma coisa que foi introduzida na história depois, através das novels ou das coisas que saíram posteriormente, mas do jogo original, eu não tinha lembrança alguma do Cid conhecer a mãe da Ares. Então a impressão que eu fiquei na hora é que era só uma desculpa pra ele querer ajudar a Pari. O que eu lembrava do original é que ele não era só, tipo, esse táxi aéreo que... Não era. Eu acho que a minha única crítica, digamos assim, crítica, foi a adaptação da história do Cid. Eu acho que todo o resto do jogo, pra ser bem sincero, eu gostei bastante, eu ficava aqui viciadíssimo jogando. Eu só não fiz 100% do jogo, porque pra fazer 100% do jogo, você tem que zerar, liberar o modo hard, e aí você tem que jogar no modo hard pra você ter acesso a certas coisas. Elas só estão disponíveis nesse modo, tá? Sério? Se não fosse isso, sim, eu teria feito 100% do jogo. Meu Deus do céu, tem que jogar tudo de novo? Fazer tudo de novo? Por exemplo, quando você derrota o Gilgamesh, você pega a summon dele e você libera a receita, né, pra você transmutar as Genji, sei lá o que, são os acessórios do Genji, né? Da armadura Genji. São os melhores acessórios do jogo. Só que você só pode transmutar eles se você derrotar os inimigos mais fortes do mapa no modo hard. Não é aquele desafio do templo? Não, aquilo é pra você enfrentar o Gilgamesh. Ainda tem... Aí, pra você ganhar as partes, você tem que fazer no hard mode e enfrentar aqueles mesmos bichos de novo. Só que, por exemplo, no modo normal, digamos, o Quetzalcoatl, sei lá como é que fala o nome do pássaro, que é um inimigo recorrente da série Final Fantasy. No modo normal, ele é só Quetzalcoatl. Não sei como fala, tá, gente? Se você souber, me ensinem. No modo hard, ele é Quetzalcoatl lá alguma coisa. Ele tem uma coisa extra, porque ele é muito mais difícil. E aí, quando você derrota ele, ele deixa um item, né, de monstro, que serve para forjar um dos acessórios. Então você tem que derrotar o inimigo chefe de cada mapa. Mas para você ter isso, você precisa ter feito no modo normal, ter adquirido alguma coisa do Gilgamesh? Só de vocês pegar o Gilgamesh no modo normal, você já libera as receitas dos acessórios. Aí você tem que jogar. Mas você não tem os ingredientes dos acessórios. Puta que o pariu, não. Esses ingredientes dos acessórios só dá pra pegar no modo hard. Jesus. Uma coisa que eu terminei o jogo, claro. Mas uma das missões que eu não consegui fazer foi a do Templo do Gilgamesh. Que são 4 mini templos que tem no templo, né, dele, que você enfrenta uma dupla de summons ao mesmo tempo. Tem gente que consegue fácil, por causa que, como a gente falou no começo do cast, se você tiver certas builds com os personagens, você consegue fazer milagre. Aí que está. Eu fiz isso tudo, por quê? Porque eu fui pra internet ver as estratégias. Não, comigo nem com estratégia. Eu acho que eu apanhei tanto que eu fiquei, meu Deus do céu, eu não quero mais isso pra mim. Eu tava apanhando. Aí eu fui pra internet, aí falou, olha, essa dupla jogue com essa equipe e faça essa build em cada personagem. Aí eu fui, segui tudo, aí eu consegui. E as estratégias que eu vi na internet diziam, derrote, sei lá, derrote primeiro a Phoenix, porque se você não derrotar a Phoenix, derrotar o Kujata primeiro, a Phoenix vai reviver o Kujata.
Entendeu? Mas ao mesmo tempo, não demore pra derrotar a Phoenix, porque depois de um tempo o Kujata dá um Dá o golpe que é instant kill dele. insta-kill. É um inferno, gente, é um inferno. Sim. É muito sim. difícil. O desafio desse jogo é muito difícil. Fora os outros desafios que são muito mais difíceis, que tá dentro do negócio de batalha lá, né? É, o Battle Simulation, né? É, o simulador de batalha. Tem umas batalhas lá que também são insuportavelmente difíceis, porque elas têm critérios. Nossa, essas batalhas de critérios é horrível. Nossa senhora. Então, gente, várias vezes, porque assim, né, eu gosto de fazer tudo, mas eu não gosto de ficar empacado tentando resolver uma coisa. Então, toda vez que eu me via empacado, seja numa batalha ou no minigame, eu ia pra internet ver a estratégia. Isso aconteceu comigo naquele minigame do robozinho. Esse do robô também, eu consegui fazer todos do level normal, a batalhazinha de robô, né, que é no Cosmo Canyon, pra dar um contexto aí pra quem tá escutando. E é uma batalha de estratégia que você equipa os robôs e enfrenta um monstro lá. Depois que você derrota tudo no modo normal, ele libera o modo hard. O modo hard, eu consegui fazer um por conta própria, mas os outros dois eu não conseguia de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Fui pra internet olhar a estratégia. Aí eu fiz todos, fácil, inclusive. Esse daí foi o que me pegou mais. Eu entendo o pessoal que ficou frustrado com os minigames por conta disso. Porque tem gente que não gosta de deixar sidequest aberto ou minigame aberto, mas essas pessoas também não gostam de ir atrás da resolução. Elas querem elas mesmas descobrir uma forma de passar. Só que, gente, às vezes isso envolve um esforço grande, entendeu? E aí se a pessoa fica com aquele bloqueio mental porque ela não consegue resolver uma parte do jogo por conta própria e ela não quer olhar a internet, eu entendo que ela fique frustrada. Eu não, eu vou pra internet e me resolvo, sabe? Agora, uma outra novidade deste jogo são os robôs, que estão de volta. É verdade. O jogo original, a gente tem o Chocobo, né? Ele, tirando as partes em que você precisa de Chocobo Que por é conta uma- da história, que é pra atravessar o pântano. Não, é pra atravessar o deserto, que tem a cobra que sobe. Então, é um pântano. É um Que- É pântano? o pântano, é o pântano. Nossa, pra mim era um deserto. E a side quest secreta lá no final, que você tem que fazer a criação de Chocobo, né? Isso, o final do jogo original, se você quiser pegar o Knights of the Round, que eu acredito que seja a melhor matéria do jogo, você precisa bridar o Chocobo Dourado, porque o Chocobo Dourado é o único que anda na água, e para você entrar na Ilha Redonda, ao nordeste do mapa, você só consegue entrar nela com o Chocobo. Aí lá você pega... Tá, mas aí entra um problema. Já que a gente tem o barquinho agora no Rebirth, isso aí não vai ter mais. Não vai ter mais. Não, mas no original a gente também tem esse... Mas o barquinho não chega lá. Tiny Bronco, né? Ah, O Tiny Bronco, ele só para em... Ah, não é o Tiny Bronco que só para em locais específicos. O Tiny Bronco, eu acho que ele não consegue atravessar... Quando chega num negócio mais raso, ele não consegue ir. A cor do mar muda e ele não consegue. E aí no original também tem o submarino, que você pega no determinado momento, só que o submarino, ele só para em cais. Então você não Sim. consegue parar ele em qualquer... É a mesma coisa que tá no Rebirth. Você só para em cais só. Você não para em Eu qualquer acho lugar. que, pelo Chocobo Dourado ser uma coisa meio icônica, eu acho que eles vão trazer isso pro próximo jogo pra você pegar o... Eles vão... Eu acho que o Knights of the Round, no próximo jogo, eles vão introduzir similar ao que foi o Gilgamesh. Ou seja, todos os mapas novos vão ter quest com as tais das Proto-Relics, que de repente, como são os Cavaleiros da Távola Redonda, de repente vai ser uma espada de cada cavaleiro que você pega e tal. Eu acho que tudo isso vai culminar com você abrindo acesso para a Ilha Redonda e pegar a summon mais forte do próximo jogo. Mas isso é especulação da minha cabeça. Mas como é usar os Chocobos nesse jogo, que fizeram tanta falta? Isso é o que eu tinha me perdido. A gente tem 5 chocobos, né? É o Chocobo Dourado, que é o padrão de Grasslands. Aí em Junon a gente tem o Chocobo... Qual é a cor dele? É cinza. Acho que é cinza, que ele sobe parede. Aí, vamos lá.
Viu? Qual é a próxima região? É Corel. O que o Chocobo de Corel faz? Eu também não sei, pra mim ele era que nem o amarelinho. Gente, agora eu não tô conseguindo pensar se o Chocobo de Corel faz alguma coisa. Porque o ponto de Corel é você pegar o carro, Sim, né? era o tanque. O Daci tá pesquisando aqui, porque a memória não tá ajudando. Depois nós temos o Chocobo de Gongaga. O Chocobo de Gongaga, ele pula nos cogumelos. Praticamente é o mesmo Chocobo de todos os Chocobos, só que ele só pula nos cogumelos. Exatamente. O de Corel realmente não tem nenhuma habilidade. Temos o Chocobo de Cosmo Canyon, que é um dos meus favoritos, porque é meu segundo favorito. Porque se você for numas rampas, ele voa, plana e tudo e tal. Voar ele não voa, né? Ele plana só, né? E temos o meu Chocobo favorito, que é o de Nibelheim, porque quando ele tá na água, ele esguicha uma água, não sei da onde, mas ele meio que voa se ele estiver na água. E a melhor coisa sobre o Chocobo é que sempre que você tá montado nele, a Yuffie canta a musiquinha. É verdade, a Yuffie, ela do vive Chocobo. cantando a música do Chocobo. E falando dos bichinhos, né, do Final Fantasy VII, meu, que bizarro que ficaram os Muggles. Eles ficaram muito feios. Outra crítica, verdade. Os Muggles ficaram muito horrorosos, gente. Eu não gostei. Pra ser sincero, eu não gostava muito do visual deles no Final Fantasy XVI. Eu achava meio feinho, né? Mas ainda assim eu achava aceitável. Esse é um Smuggle com dente, com pescoço. Por que eles viraram ursos? Uma coisa muito estranha, sabe? Eu odiei os... E eu também achei... Tudo bem que em Final Fantasy VII, Moogle não tem uma participação muito grande de fato, mas eu achei eles muito, sabe, meh. Eu nem lembro onde que aparece Moogle no Final Fantasy VII original. Tem. Mas eu também não vou lembrar agora, né? Porque faz muito tempo. No remake tinha Moogle? Não lembro agora. Tinha? Aí que está no remake, era um garotinho que se vestia de Moogle. Pois é, então, isso aí eu achava mais interessante, que você fazia os Mas aí ele minigames. dizia que, né, aquilo parecia meio que, porque Muggles são seres lendários, então o garotinho é porque ele tá imaginando, quando na verdade ele estava certo, entendeu? Quanto aos Muggles, ele tinha a lojinha dele, igual, né, nesse jogo nós temos a lojinha dos Muggles, que você usa medalhas Moogle para fazer as compras lá. E aí você coleta medalhas Moogle como explorando o mapa. Fazendo esse paralelo do 15 pro 16 e o Rebirth, você sabe que saiu a DLC do 16 também, né? Ainda nem olhei, não quero nem olhar, na verdade, pra ser bem sincero. Então você nem viu, né, que eles introduziram o Tomberry, né, que é aquele monstro clássico de todos os Final Fantasy, né, que é aquele que dá insta-kill com a faquinha, e o Tomberry no 16, ele é um lagarto com uma faca agora. Não, eu vi uma foto e ele tá bem mais assustador. É o Thornberry, né? Thornberry, isso. Ele tá bem assustador no Final Fantasy XVI, eu achei. E no 7 eu acho que ele tá ok. Ele é uma batalha legal, inclusive. Não, assim, visualmente o Tomberry, ele tá padrão no visual dele de todos os Final Fantasy. Uhum. Eu só tô fazendo esse comentário sobre o 16, que ele ficou medonho, meu. Ele ficou medonho, eu vi. E, inclusive, uma das batalhas mais difíceis da Battle Arena no Gold Saucer é uma batalha que você enfrenta vários Thornberries. Digamos assim, uns, sei lá, 8 ou mais até, se duvidar. São muitos. É terrível essa batalha. É, porque ele vai conjurando e vai chamando os Thornberries, né? E aí você tem que ficar fugindo do ataque da insta-kill, gente, é um inferno. Foi uma das batalhas mais... Esse é o da Arena ou é a missão do Tomberry King? Não, a missão do Tomberry King é de boa, eu achei. Eu não achei muito não, porque eu sempre, tipo, dava stagger nele, aí eu falava, caramba, o que eu tenho que fazer? E eu usava a porra do roubo da Yuffie, só que eu nunca conseguia pegar a coroa. Porque você tem que usar o roubo na coroa e não nele. Pois é isso que me fudeu, porque eu não sabia disso. E eu sempre pegando direto do Tomberry e nada. Aí só depois que, tipo, por acaso eu selecionei errado e foi parar na porra da coroa. Mas eu fiquei muito tempo ali. Essa missão é meio confusa. Eu me estressei muito naquilo lá. Meu Deus do céu. Eu pensei que era até bug do jogo. Mas já mudando de assunto, vamos falar do menino que eu acabei falando na minha frase, né? Menino Zack.
que ele faz nesse jogo? Porque pra mim, ele estando ou não, sabe, não mudou nada. Mas eu acho que ele tem uma questão interessante, que é o seguinte. Eu jurava que eu ia poder jogar com ele, assim, junto com os outros personagens, né? Não, tem um momento que você joga com ele junto com o Cloud. Vamos dizer que sim, não, mas eu queria numa party, sabe? Poder jogar o jogo inteiro com ele, porque aquele trailer mentiroso lá, que saiu numa E3 passada, que todo mundo morreu, não sei o quê, me deu a esperança de poder jogar com o Zack. Mas aí que está, né? A questão toda, e esse é um dos grandes spoilers do jogo, o jogo original, nós sabemos que o Zack está morto, né? E quando a gente termina o remake e fica aquele easter egg, né? Com a cena do Zack vendo Midgar em caos, tu pensa assim, você imagina que quando eles quebraram o destino, eles alteraram a realidade. Mas o que aconteceu quando eles derrotaram, né, os Guardiões do Destino? Eles, na verdade, abriram o multiverso. Então, eles criaram várias realidades diferentes, né? Algumas dessas realidades quebradas e fadadas a desaparecer. O Zack, ele está vivo em uma dessas realidades. Que é a realidade que o resto morreu e só ele ficou, né? Ele ficou, né? E ele meio que consegue resgatar o corpo da Ares e do Cloud em coma. Só que quando você... Porque o resto realmente morreu, né? Morreu. E quando você olha para o céu, você vê que o céu tem uma rachadura. Aquilo significa que aquela é uma realidade quebrada, entendeu? E, na verdade, não era pra ele estar vivo ali, né? Exatamente, aquela é uma realidade quebrada. E aí você entende um pouco mais sobre o Zack e essa questão da realidade quebrada, o que está acontecendo, por que o Cloud e a Ares estão naquela realidade, por que eles estão em coma, etc. Isso é uma coisa que o jogo vai te entregando muito homeopaticamente, que mesmo no final, quando o jogo explica melhor isso, você ainda fica confuso. E aí, o Zack, eu acho que a questão toda foi criar o mistério da narrativa, porque esse é o mistério do jogo inteiro. O que é aquela realidade que o Zack tá vivendo? Pois é, isso é uma das coisas que eu fiquei assim, será que, tipo, o Zack ficou em Midgar, né? Por que ele não consegue sair pra ir atrás deles? E por que o Cloud e a ele estão lá ainda? Já que eles estão fora do mapa. E aí, esse foi o mistério do jogo, que ele é semi-solucionado no final. E eu, inclusive, tenho algumas referências, se você for parar pra ver, ao Advent Children. Tipo, quando fica tudo branco e você vê a Ares cercada de branco e você vê o Zack tudo branco no fundo, né? Essas são cenas que aparecem no Advent Children e que dá a entender que eles fazem parte da Life Stream, né? Que seria a energia vital da Terra. Porque eles estão mortos, então eles retornaram para a energia vital da Terra. E aí qual é a grande sacada, que é uma coisa meio metafísica, não sei se essa é a palavra de Final Fantasy VII, é que a energia vital da Terra, ela é um amontoado de memórias e ela é atemporal. Entendeu? Então, digamos, indo para um campo meio metafísico, a Life Stream, ela existe a todo tempo e a todo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Ela é uma existência, né, que transcende o tempo e o espaço. Quase um paralelo ao que seria Deus, né, no entendimento, né, de divindade. E qual é a grande questão? Qual é o problema do Sephiroth? O objetivo do Sephiroth é que ele é meio perturbado, porque ele é contaminado pela Genova, que a gente já falou que é uma existência alienígena que caiu na Terra, e ele quer absorver toda essa Life Stream e se tornar um deus. Falando em Sephiroth, e que o Meteoro? Que eles sempre ficam fazendo uns flashes. É exatamente isso. A única forma dele absorver a Life Stream é causando um dano muito grande na Life Stream. O meteoro é justamente isso. É como se o meteoro fosse a forma dele de tornar a Life Stream vulnerável, para que ele pudesse tomar controle da Life Stream e se tornar uma divindade que também transcende o tempo e o espaço. Só que ele não consegue porque ele é derrotado pela Pari. E aí eu acho que a sacada do remake é o Sephiroth, né, como um ser que infectou a Life Stream,
ele usa de subterfúgios para alterar a realidade. Por quê? Porque, digamos, é um plano diferente, é uma maneira diferente, né? Como ele é uma existência que contaminou a Lifestream, naquela realidade ali, ele cria condições para que o curso das coisas que leva para a derrota dele seja alterado. É por isso que ele sempre tá no meio dos sussurros. Exatamente, né? No segundo jogo, inclusive, meio que mostra que depois que a gente quebra o destino, o Sephiroth começa a influenciar os sussurros, que são os sussurros pretos. Então ele meio que contamina e começa a influenciar a realidade. Esse era o plano dele no remake. E se você for parar pra pensar, no remake, a Aeris, várias vezes, ela mostra que ela sabe tudo que vai acontecer e talvez ela sabe da morte dela. Por quê? Porque a Aeris também se comunica com Lifestream. E por ela se comunicar com Lifestream, ela sabe o curso das coisas no universo do remake. Por isso que ela é sempre muito hesitante. E no final, na batalha final do remake, ela meio que pergunta, olha, se a gente fizer isso, tudo que vier a partir de agora vai ser novo. Então, ela também assume a responsabilidade de mudar o destino. Talvez porque ela sabe que ela morre, não sabemos, né? Isso é uma especulação que talvez ela assumiu um risco naquele momento, ou de repente ela viu que o fato do Sephiroth estar influenciando a realidade era uma coisa que também não dava para deixar passar, sabe? Que era melhor tentar enfrentá-lo mesmo que nessas condições. E aí o plano do Sephiroth mudou. Se no jogo original era simplesmente soltar um meteoro para assimilar a Lifestream, nesse jogo é o que ele chama de Reunion. Ele quebrou o espaço-tempo e criou várias realidades alternativas. Ele quer juntar essas realidades agora? Exatamente. Como é a forma dele agora de quebrar a Lifestream? É juntando todas essas realidades ao mesmo tempo, que é o que ele chama de Reunion. Então, fazendo isso, ele passa a ter controle de tudo. Ele talvez atinja o objetivo dele, que é se tornar um deus. É quebrando o espaço-tempo, juntando várias realidades diferentes ao mesmo tempo. Esse é o novo plano do Sephiroth. Então, tipo, não tem nada a ver com o original. Tem algumas coisas que é igual ao original. Tem coisas, sim. Só que o main story mesmo, a história principal mudou. Não é igual o original. Tem várias mudanças, entendeu? Você vê que o rumo de muitas coisas é semelhante, mas de fato mudou e o Sephiroth deixa isso muito claro. Inclusive o Sephiroth, assim como a Aeris, ele também demonstra saber os acontecimentos do jogo original. Tanto que quando o Cloud, no final do jogo, já pulando por tudo, né, na Capital Perdida, tem uma cena que ela é muito confusa. Né? A gente tem a cena clássica do Cloud perdendo o controle, tentando atacar a Aeris, até que ele volta a si, mas é tarde demais, porque o Sephiroth desce com a espada e empala a Aeris e ela morre. Isso é uma cena icônica do jogo original, inclusive que é em CGI que ela é apresentada. Nesse jogo, o Cloud meio que ele também passa pela manipulação por conta do Mako, né, manipulação do Sephiroth, só que ele toma controle de volta dele, e ele meio que, quando o Sephiroth tá descendo, ele dá uma espadada e impede o Sephiroth de empalar a Aeris naquela realidade. Então, isso aí eu fiquei muito confuso. É. Porque realmente aconteceu, ele conseguiu salvar eles, aí ficou meio confuso pra mim. E isso foi uma coisa que a gente tá no campo das teorias. Mas quando o Cloud faz isso, mesmo que o Sephiroth não tenha empalado a Aeris naquela realidade, a Aeris ela cai no chão, tem a cena clássica do Cloud pegando ela nos braços, e o Sephiroth começa a falar. E aí ele fala que o objetivo dele é o Reunion, que é juntar todas as realidades, e você tem vários flashbacks que ficam piscando na tela, que aparece a Aeris ensanguentada do jogo original, e a Aeris que não foi empalada nesse jogo, entendeu? Só que ambas estão mortas. Então eu não sei se ao começar a juntar as realidades, ele fez com que um acontecimento que era inevitável numa realidade fosse transportado para aquela realidade. Só que isso fica tudo mais confuso porque
todo mundo vê a Aerys morta, só que a Aerys continua viva pro Cloud. Então a impressão que se passa é que as realidades se misturaram e que tanto o Cloud quanto a Aerys, eles estão meio que... O Cloud é como se ele estivesse aí em mais de uma realidade ao mesmo tempo, e a Aerys é como se ela estivesse num limbo. A existência dela entrou num limbo. Então o Cloud consegue vê-la. Por isso que o Cláudio vê o céu rachado. Exatamente. O Cloud é como se ele visse um céu rachado, porque ele vê um céu de uma realidade quebrada, mas ele também vê o céu daquela realidade que é a realidade original que eles estão. Então é como se as coisas estivessem se fundindo e isso estivesse quebrando a realidade. Por isso que a Aerys, ele consegue ver a Aerys. Só que em qual plano a Aerys existe? Em qual plano a Aerys está de fato viva? Será que naquele momento a morte dela era inevitável e ela apenas se juntou à Life Stream, que a gente sabe que é uma existência atemporal, e o Cloud, por ele ter viajado, porque o Cloud ele acaba viajando para outras dimensões junto com ela, talvez a própria existência do Cloud também tenha se quebrado em múltiplas realidades. Então é uma cagada muito grande. Eu fiquei assim... Chama o Doutor Estranho. Isso me deu uma vibe do Doutor Estranho. Inclusive, a forma como o Cloud viaja de uma realidade para outra é parecido com o Sleepwalking do universo Marvel, porque quando o Cloud está visitando outras realidades, ele, no mundo, na realidade original dele, ele tá em coma. E aí ele acorda numa outra realidade. Que é aquela realidade que ele tá dormindo. Exatamente. Acorda ele e a Aerys. Agora sim, né? Isso me faz questionar, porque tem um momento do Final Fantasy VII original que o Cloud... de fato fica em coma. Ele fica meio que em coma, meio que maluco, ele fica na cadeira de rodas ali, né? Uhum. E aí pode ser que eles... E aí esse momento ainda vai vir, provavelmente, no próximo jogo, né? Que Aliás, muito provavelmente o próximo jogo vai começar com isso, porque isso acontece logo depois da morte da Aerys. Uhum. Então imagino que talvez aí a gente vai ter essa ligação com esse momento, que é um momento que você não entende muito bem o que aconteceu com o Cloud. Aconteceu com o Cloud? Você depois vai entrar ali o Cloud, você recupera o Cloud entrando nas memórias dele, é o momento que revela várias coisas que no Rebirth já foi revelado, né? Essa questão que as memórias do Cloud eram adulteradas, que na verdade ela estava misturada com a memória do Zack. Isso é uma coisa que só revela nesse momento, né? Quando o Cloud volta do coma. Então, imagino que possa acontecer alguma coisa nesse sentido no próximo jogo, que eu já faço minhas apostas que vai chamar Reunion. Pra seguir os R's, né? E a minha teoria, inclusive, que encaixaria com o Mako Poisoning no primeiro jogo, que é por que o Mako, né, que seria aí uma parte da Life Stream, é tão tóxico. Porque os humanos, eles não estão prontos para se conectar com essa realidade onde não existe espaço e não existe tempo, que seria a Life Stream. Esse amontoado de memórias e existências, entendeu? Que tecem a realidade. E como o Mako, ele representa isso, as pessoas que se conectam, elas entram em coma. Porque a mente delas não consegue suportar tanta informação, tantas existências ao mesmo tempo, né? E de repente por isso que elas ficam em coma. Essa é a minha teoria aqui, gente. Se der certo, me deem um prêmio, tá? Agora sim, vocês falaram de Doutor Estranho, e uma coisa que eu penso, eu acho que o Final Fantasy VII original, ele era muito uma obra do seu tempo. Inclusive, eu acho ele muito parecido em muitos aspectos com Evangelion. Eu acho que são duas obras que estão retratando um mesmo sentimento ali do Japão dos anos 90, meados dos anos 90. E eu acho que, assim como Evangelion, o Final Fantasy VII voltou, né? Agora Rebuild, inclusive. Exatamente, com a mesma proposta, que é ser um remake, mas não ser só recontar a mesma história com gráficos melhores, mas sim refazer a história metalinguisticamente, né? Os dois são histórias sobre refazer essa história. Os dois trazem essa ideia, né, de uma história que se repete,
de uma forma diferente, de alguém tentando mudar o destino. Uhum. E aí já dentro de um contexto, né, dos anos 2010, e agora já anos 2020, né, o Rebirth. Falando nesse ponto que você tá falando, comparando com o Evangelion, recentemente eu assisti os filmes do Evangelion. Uhum. E eu tive esse susto também, porque é muita coisa diferente que, tipo, eu não tava ligando, sabe, com o original. Uhum. Eu falo, era assim? Aconteceu esse tipo de contexto? Eu não lembrava. E você falando esse ponto sobre as diferenças, né, num ponto de vista diferente, né, é bem interessante, em questão da época, né? Eu acho que é até uma... Eu acho que é uma forma de trazer... Porque em ambos os casos, né, ele traz de volta momentos clássicos, né, momentos que todo fã do Final Fantasy VII queria ver isso nos gráficos. Basicamente, eu acho que a grande proposta do Final Fantasy VII, o ponto inicial do Final Fantasy VII Remake é trazer Final Fantasy VII de volta com o gráfico do Advent Children. Eu acho que isso que é o que todo mundo queria ver. Só que aí ele não vai só trazer a mesma coisa, ele vai trazer aqueles momentos icônicos, mas ele vai trazer uma coisa nova também, e aí que faz sentido dentro do contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né? Se nos anos 90 a gente vivia a crise ecológica, que a gente está vivendo muito pior hoje em dia, por sinal, eu acho que hoje em dia, se na época a solução da crise ecológica era mudar o consumo de energia, hoje em dia, a solução da crise ecológica é acabar com a realidade. Eu acho que é meio que essa a mensagem. Eu acho que mas é verdade. Eu acho que assim, a gente vive um momento de desesperança em que a gente entendeu que o ser humano, na verdade, é o grande... vilão da história. o grande inimigo da Terra, né? Não é que o Mako contamina as pessoas é que contaminam o planeta. Uhum. E falando nesse ponto, eu tô jogando um jogo que tá trending agora, né, recentemente, que é o Starlight Blade, e a história principal dele é sobre isso, né, sobre os humanos acabarem criando algo que eles não conseguiram dominar e acabaram meio que exterminando a própria raça. Bem interessante. E eu acho que até essa questão que vocês estavam falando, né, das realidades e essa batalha metafísica que tem ali, né, eu acho que também... Eu não assisti você jogando, mas eu não sei, assim, talvez por eu ser um fã de Evangelion, enfim, eu enxergo muita semelhança entre Final Fantasy VII e Evangelion desde o original. Pra mim me lembra muito o final do Evangelion também, onde a batalha final é metafísica, é uma viagem por várias realidades ali, né? Inclusive, a batalha final do Sephiroth no Rebirth já foi uma batalha em várias realidades ao mesmo tempo, né? Tanto que o próprio Zack, numa realidade que ele tá, ele enfrenta o Sephiroth, né? Que é o Bizarre Sephiroth, né? Que é aquele Sephiroth todo transformado. Que é uma batalha que só acontece no final do Final Fantasy VII. E aí eu acho que o fato deles trazerem também o chefe final já no Rebirth, né, o Bizarre Sephiroth, foi também uma maneira de que, olha, o que vier a partir daqui é novo. Tanto que o jogo termina com a frase No Promises Awaits. Entendeu? Tipo, a gente não quer... É pra deixar, tipo assim, não esperem, entendeu? Não esperem nada, né, a partir daqui. Não esperem nada a partir daqui. Então, a gente não sabe... de fato, para onde, a partir de agora, com tudo que o Rebirth, né, mostrou, a gente não sabe exatamente para onde a história vai se a gente for comparar com o original. Eu imagino que, para atender aos fãs, eles vão desenvolver o Tai, vão desenvolver Rocket Town, né? A gente vai ter o Knights of the Round, que é uma summon icônica do jogo, né? A gente vai ter lá umas áreas extras, a parte de neve do mapa, né? Eu não lembro o nome de todas as regiões, né, do jogo original. Mas eu imagino que eles vão desenvolver todas as áreas, mas da mesma forma como eles já mudaram no Rebirth a ordem das coisas, eles também vão mudar aí no próximo jogo, que a gente está, né, supondo que vai ser Reunion, de tanto que essa palavra foi né, dita
né, nesse jogo, né? E também pelo R. É um re, na verdade, né? Remake, Rebirth, E Reunion. Reunion. E, inclusive, eu acho que até esse título, apesar de ter toda essa questão do Reunion do Sephiroth e dos mundos, mas eu acho que também seria uma forma de jogar um bait aí de será que terá a reunião do Zack? O Reunion, ele era pra ser os caras encapuzados indo lá pra cratera onde tá o Sephiroth, né? E aí a gente entende, né, porque os caras encapuzados, eles estão sempre, né, viajando, inclusive no jogo original, e a gente entende, a Reunion é quando todos eles chegam até o Sephiroth. E eu amei como, no final do Rebirth, o Sephiroth fala diretamente que o Reunion é a reunião das realidades. Eu achei isso muito foda, né, e eu acho que isso vai ser o plot que a gente vai enfrentar no próximo jogo e impedir, né, que isso dê certo e de repente, né, eu não sei se eles vão querer reestabilizar, né, o espaço-tempo ou se de repente apenas aceitar que a partir de agora existem universos diferentes e independentes, né? Eu não sei necessariamente para onde o jogo vai. Será que teremos weapons no próximo jogo? Com certeza, a gente precisa das weapons. Você matou todas as weapons, Daisuke? Não. Gente, é muito difícil no jogo original. Eu tentei, só que o problema foi que uma das weapons, para eu conseguir enfrentar ela, eu tinha que fazer criação de chocobo, se eu não me engano. E aí eu falei assim, eu não vou me meter a fazer criação de chocobo pra enfrentar uma weapon, eu sinto muito. Bridar chocobo. Aí eu enfrentei só a que você precisa, que ela fica no mapa, né? Ultimate Weapon. Ultimate Weapon é a única que você é obrigado a enfrentar. Eu acho que eles vão trazer as weapons. Eles têm que ainda trazer, tem um mundo. Não teve submarino nesse jogo, né? Não. Ainda tem um mundo submarino que dá pra fazer muita coisa. É verdade, eu acho que isso vai ser uma outra região também no... Inclusive, Junon, você chega a ir no reator de Junon? Não, você não vai no reator de Junon. Até, inclusive, eu acho que nesse jogo, esse lance de ir nos reatores ficou meio de lado. No próprio jogo original, você passa reto lá pelo... Eu não sei, porque você tem que pegar como é o nome da matéria grande? Huge Materia. Matéria grande, eu ia falar Great Materia... Grand Materia, mas é Huge Materia. Eu acho que eles vão voltar, talvez, com isso no próximo jogo. Nós não temos noção, não temos promessas. Pois é, então já terminando aqui o cast que tá ficando longo, e você comentou sobre matéria, a matéria negra, que o Cloud, ele meio que insere na Master Sword dele, eu tava vendo os comentários aí que talvez aquela Black Materia é falsa. Aí que está, não sei. Porque aparentemente o Sephiroth fez o summon do meteoro já. Eu não sei qual é o papo daquela Black Materia. Eu achei interessante que eles deram um background melhor nesse jogo por que a Black Materia existe. E vê lá no Cosmo Canyon, né? Que foram os Gi que criaram. E pra quem não entendeu o que são os Gi, eles também são existências alienígenas. O planeta deles foi destruído, então eles meio que eram refugiados na Terra, só que a Life Stream rejeitou a existência deles, porque eles não, né, já que toda a vida na Terra tem origem na Life Stream, a Life Stream ela rejeita o que não faz parte dela. Então, por isso que teve toda a questão do conflito deles com os Cetras. Quando eles morrem, eles não têm para onde ir, porque nesse universo, né, a vida ela retorna pro seu planeta, eles ficaram num limbo de não existência, sabe? E por eles terem tantos anos, né, centenas de anos de rancor, eles criaram a Black Materia a partir disso como uma forma de destruir a Terra para que eles consigam também apagar a existência deles. Porque, querendo ou não, como eles estão no limbo, é como se eles estivessem num sofrimento eterno. Porque a Life Stream não assimila eles, a Life Stream rejeita a existência deles. Então eles criaram a Black Materia para destruir a Terra. Basicamente isso. E o Sephiroth, ele quer usar com, né, o propósito que eu já falei antes. Usar o poder da Black Materia para gerar uma ferida na Life Stream suficiente para ele se apoderar da energia vital da Terra.
né? Então eu achei legal que o jogo desenvolveu esse background dos Gi, mas também não sei bem muito pra onde isso vai no próximo jogo e qual foi o papo do Cloud em colocar a Black Materia na espada dele. E antes, né, que a gente de acabar, eu só quero falar uma coisa que muita gente não percebeu, é que o Cloud, quando ele viajou para outra dimensão onde eles estavam em coma, a Ares deu para ele a matéria dela. E se vocês lembrarem, na realidade do Cloud, a matéria da Ares está transparente. Sim, o que isso significa? Que ela não tem mais poder, ela é vazia. A Ares ou a matéria? A matéria não tem mais poder, ela é vazia. Depois que eles quebraram o destino, a Holly, que é a matéria especial da Ares, ela perde o seu poder naquela realidade. Quando o Cloud e a Ares vão para outra realidade, a Ares daquela realidade ainda tem a Holly, que é a Holly, né, em forma leitosa, ela não é transparente. E antes do Cloud ir embora daquela realidade, a Ares dá a matéria para ele. E essa é a matéria que está presente naquela realidade quando a Ares morre. Ou seja, foi essencial que, para ter uma chance de salvar a Terra, o Cloud trouxesse a Holly de outra realidade. Agora faz sentido essa parte pra mim. Isso é uma coisa também difícil de você pegar, né? Porque não é óbvia, mas ele traz a Holly pra Ares. A Holly com poder. Olha aí, muito Marvel, gente. Tem que assistir todos os É filmes. difícil, gente, né? Então eu acho que esse, né, é a última. Senão a gente vai passar 3 horas. Não pode, né? Eu falei, falar de Final Fantasy VII é abrir minha caixa de Pandora, que eu viro uma matraca. Né? Então. Inclusive, agora que eu terminei o original e ele terminou o Rebirth, estamos desesperados pra assistir o Advent Children. De novo. Pra vocês botarem mais uma interrogação nesse toda essa baralheira que tá agora o Final Fantasy Isso porque eu já dei uma explicada pra ele do Advent Children, né? Não, e eu já assisti o Advent Children, eu já li sobre a história do Advent Children, mas eu quero reassistir agora, até porque na época que eu assisti não era uma versão anterior da que tem hoje. A de hoje é mais Cut, completa, né? assim. Tem cenas cortadas inclusas. Eu acho que, sei lá, é meia hora mais de filme, não lembro. O quê? Aonde que eu vejo isso agora? Porque Então, a gente não sabe. É a versão atual do Advent Children. Que versão atual? A do Blu-ray, não é? Meu Deus do céu. Eu tenho que procurar gente, isso daí. Final Fantasy Eu VII não tava sabendo, não. É complicado. Mas só pra gente encerrar mesmo nessa parte da história, o Advent Children seria então mais o outro universo paralelo, uma outra realidade. Não, ele se passa depois do jogo original, entendeu? Só que a Terra, ela tá sofrendo, né? O geostigma, aquela doença, ela é um mecanismo de defesa da Terra, entendeu? Porque a Terra também tá doente e ela acaba contaminando os humanos, né? Que, querendo ou não, meio que são a origem da doença da Terra. E aí tem o Sephiroth, como é que ele volta, né? Aí que vale lembrar, o Sephiroth, ele tá vivo através da contaminação da Life Stream, e ele tá vivo através das células da Genova. Que tá então, nos gêmeos. Ele manipula aqueles 3 para eles resgatarem a cabeça da Gênova, que ainda não tinha sido destruída, e através da cabeça da Gênova, o Sephiroth consegue mais uma vez projetar a existência dele. Meu Deus. Né? É isso aí, gente. Final Fantasy virou o universo Marvel. Quer dizer, Final Fantasy VII virou Marvel agora. Não, esse é o Harry Potter, é as Horcruxes. Verdade. É isso aí, pessoal. Demos aí um pequeno explanar como que se passa no universo Final Fantasy VII. Se vocês quiserem saber mais, vão encher o saco aí do Soul-sama pra ver essas
conspirações e analisar os outros universos paralelos da obra. Mas não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. E não deixe de acompanhar se você gosta de vídeo ou escutar pelo YouTube. Vá lá no YouTube e vá lá ouvir os nossos episódios por lá. A edição é um pouco diferente, se você gosta do Otakissa Raiz, né, com musiquinhas de anime, essas coisas, então vai lá no Spotify e acompanha a gente lá. Mas se você só quer escutar nossas vozes, vai lá no YouTube e nos acompanhe por lá. E se você quer saber o que eu acho do menino Zack ainda no Rebirth, vai lá nas minhas redes sociais, no Twitter, @Yanryu, e no Instagram, @Yanryu_oficial com 2 Fs. E, gente, se você quiser continuar, né, discutindo comigo sobre Final Fantasy VII, né, continuar a caixa de Pandora aqui, que ela se abriu e ela não fecha mais, porque eu nem falei de relacionamentos, né, do Final Fantasy VII Rebirth, me procure lá no Soulsama7 no Twitter. E se você quer saber o que eu acho da axila do Zack no Final Fantasy VII Rebirth, me segue lá no Instagram e no Twitter, @Daisuke_Rojo com 0 no lugar dos Os. O fetiche, meu Deus. Mas é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Já, né? Bye, bye. Tchau, tchau. ご清聴ありがとうございました。